Mateus, capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, que tipo de pecados são julgados e que tipo de pecados enviarão uma pessoa para o inferno? A maioria das pessoas pensa que uma pessoa será enviada para o inferno por cometer grandes pecados como roubar e assassinar, mas não por pecados menores, e portanto, eles nem sequer consideram pecados menores como pecados. O que Jesus disse sobre isso? Ele disse que uma pessoa que comete assassinato será julgada, mas ele também disse: mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão, veja o que diz aqui, qualquer que se irar contra seu irmão. Quando diz irmão aqui, inclui seus irmãos, seus amigos e qualquer outra pessoa neste mundo contra quem ficam com raiva ou bravos. Ficar com raiva, ficar bravo, ficar furioso com alguém. A Bíblia diz que toda vez que se irar, não importa quem seja, será julgado. Todos, sem exceção. Não são apenas os pecados graves que serão julgados. E provavelmente, o mais básico dos pecados é o pecado de ficar com raiva. Provavelmente, não há uma única pessoa neste mundo que nunca tenha ficado com raiva. E qualquer que disser louco, isso é um insulto. Então diz que se disser algo como seu idiota ou você é estúpido, você irá para o inferno por esse pecado. Não estão inventando isso. Vamos dar uma olhada no versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Deus parece um pouco extremo, não é? O que vai acontecer se ele mandar para o inferno todo mundo que ficar um pouco irritado ou amaldiçoar alguém? Não há ninguém neste mundo que nunca tenha insultado outra pessoa ou nunca tenha ficado com raiva. Então isso não significa que todos neste mundo têm que ir para o inferno? Eu acho que pode ser difícil para vocês aceitarem essas palavras ou absorvê-las. É por isso que tem que receber a salvação. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O que tudo isso significa? Esta linha representa a história da humanidade. Estes são os 7 anos de tribulação. Quando Jesus voltar, a história deste mundo atual chegará ao fim e o reino de 1000 anos será estabelecido. E então, no final, aqui, todos os que nasceram neste mundo, todas as pessoas que morreram sem primeiro serem salvas, cada um deles será ressuscitado naquele momento. Todos os que já nasceram neste mundo, sem exceção, serão ressuscitados naquele momento. Por favor, repita depois de mim. Este é João capítulo 5, versículo 29. Repita depois de mim. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Esta é a ressurreição da condenação. As pessoas serão ressuscitadas neste momento para serem julgadas. Digamos que este é o tribunal do juiz. Este é o tribunal do juiz e o juiz está sentado aqui. E aqui estão algumas pessoas de pé esperando para serem julgadas. Essas pessoas estão esperando para serem julgadas e na frente delas há livros. E aí, aqui no banco na frente do juiz, tem outro livro. Este é o livro da vida. Aqueles cujos nomes não estão registrados neste livro da vida devem ser julgados. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não têm que enfrentar esse julgamento. Os nomes das pessoas que nascem de novo estão escritos lá. Vamos ler o versículo 12 mais uma vez. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, essas pessoas são julgadas. Então, vamos ver esta pessoa aqui. Aqui está a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa
E esta é a quinta pessoa aqui. Isso não é realmente possível, mas suponha que esta primeira pessoa só tenha se irado uma vez em toda a sua vida. Ela só perdeu a paciência uma vez. Ela ficou irada. Essa pessoa só ficou com raiva uma vez. Como resultado, essa pessoa é julgada por esse pecado e é enviada para o inferno. E quando ela chega ao inferno, ela recebe a punição por esse pecado de perder a paciência apenas uma vez em toda a sua vida. No inferno é o lugar onde é punido pelo que fez. Anteriormente, em Jeremias capítulo 17, lemos que todo homem é recompensado de acordo com os frutos de suas obras. É no inferno que uma pessoa recebe a punição pelo que fez. Se só perdeu a paciência uma vez, só receberá a punição por esse único pecado. Digamos que esta pessoa tenha contado uma mentira, então ela receberá a punição por essa mentira. Se ela mentiu 2 vezes, ela receberá a punição por essas 2 mentiras. Esta pessoa roubou alguma coisa, então ela deve receber uma punição um pouco mais severa. E esta pessoa cometeu adultério. Ela também receberá uma punição severa. Esta pessoa desobedeceu a seus pais e será punida de acordo. Se fosse apenas uma vez, ela será punida por esse único pecado. Se ela fez isso 2 vezes, sua punição será 2 vezes mais severa. O inferno é o lugar onde as pessoas são punidas de acordo com o que fizeram. E assim, esse é o julgamento. E o inferno é o lugar para onde as pessoas são enviadas como resultado desse julgamento. Portanto, não importa quão pequeno seja o pecado que cometeram, o preço por esse pecado deve ser pago no inferno, depois de terem sido julgados. Não estou inventando isso. Diz isso aqui na Bíblia, não é? A Bíblia é verdade, não é? Aprenderam que a Bíblia é definitivamente verdade, não é? Podem não querer admitir isso em seu coração ou querer acreditar, mas este fato é claramente verdadeiro. Deem uma olhada no versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aqueles que morreram no mar serão ressuscitados no mar. Aqueles que morreram em um incêndio serão ressuscitados de lá também. Como uma pessoa que foi queimada até a morte pode ser ressuscitada? Se uma pessoa morre no mar, um tubarão pode vir e comer o corpo. Então as pessoas podem pegar o tubarão, extrair o óleo dele e comer sua carne. Nesse caso, podem se perguntar como uma pessoa que morre dessa maneira pode ser ressuscitada. Mas quem é Deus? Como o hidrogênio, esses gases que compõem os elementos originais do corpo ainda permanecem. Estes podem entrar no solo e se misturar e formar o solo, mas enquanto o espírito da pessoa permanecer vivo, a ressurreição não representa nenhum problema. Assim, todo aquele que morre sem ser salvo vai para o Hades primeiro, e em seguida, neste momento, eles serão ressuscitados e julgados. Esta é a ressurreição para a condenação, para que eles sejam julgados e lançados no lago de fogo. Vamos pensar sobre isso. Suponha que, ao ler a Bíblia e ouvir estas palavras, estejam pensando consigo mesmo: vamos lá, isso não pode ser verdade. Eu não acho que seja verdade. E não estão realmente aceitando tudo isso em seu coração. Se esse for o caso, entretanto, o que irão fazer quando algum dia todas essas coisas realmente se desdobrarem diante de seus olhos? O que irão fazer quando estas palavras se tornarem uma realidade para você? Então, já será tarde demais, não é? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de fogo ardente. A razão pela qual não vão morrer lá no fogo é que estarão em um corpo ressuscitado que não vai queimar. Um corpo ressuscitado não queimará e desaparecerá. Mesmo o corpo de um pecador não se queimará e desaparecerá depois de ressuscitado. Será eterno.